Hoje, nós vamos embarcar em uma daquelas jornadas que, honestamente, mudam a forma como a gente enxerga o mundo. Vamos mergulhar fundo nas complexidades da mente humana e nesse labirinto gigantesco que chamamos de linguagem. E a base desta nossa exploração de hoje é uma obra simplesmente monumental. Uma daquelas que redefiniu por completo como compreendemos a comunicação, o pensamento e a própria realidade ao nosso redor. Então preparem-se para desconstruir algumas certezas bem antigas e, claro, para enxergar as palavras que usamos todos os dias sob uma luz inteiramente nova. Vamos lá? Olhando para essas anotações, a gente logo percebe que não estamos diante de um tratado acadêmico frio ou polido. O que temos aqui é, literalmente, a essência do pensamento em movimento. Conhecidos mais tarde como os livros azul e marrom, esses textos foram originalmente ditados para pequenos grupos de estudantes na Universidade de Cambridge entre 1933 e 1935. E o mais fascinante é que eles marcam um verdadeiro ponto de virada na história. Foi exatamente aí que Ludwig Wittgenstein começou a desmantelar aquela abordagem rígida, quase científica que dominava a filosofia da época. Romper com essa tradição acadêmica de buscar certezas absolutas e propor um olhar muito mais humano, orgânico e prático sobre a nossa comunicação foi um ato de coragem intelectual imensa que mudou os rumos do pensamento moderno. E para organizar nossa exploração, vamos seguir este caminho. Primeiro, o labirinto da linguagem. Segundo, a generalidade no livro azul. Terceiro, a mente no livro azul. Quarto, os jogos de linguagem no livro marrom. Quinto, regras e ação prática. E, finalmente, a nossa sexta etapa, a conclusão com a cura filosófica. Parte 1. O labirinto da linguagem, a configuração e o problema. A filosofia tradicional, já há séculos, acabou se prendendo em uma armadilha criada por ela mesma. É um labirinto de abstrações. Pensem no seguinte: quando pegamos palavras do nosso cotidiano como tempo, conhecimento ou significado e tentamos tratá-las como grandes mistérios científicos a serem desvendados, nós geramos o que o autor brilhantemente chama de cãibra mental. A mente fica rígida, desconfortável, tentando caçar uma essência oculta, onde na verdade só existe o uso comum daquela palavra. Essa obsessão por definições exatas é o grande obstáculo que precisamos enfrentar. E é por isso que o objetivo desta nossa análise não é construir teorias complexas. Pelo contrário, a ideia, de forma apaixonada e libertadora, é simplesmente dissipar essa névoa mental. Quando trazemos as palavras de volta ao seu lar, ao uso prático e ordinário, essa névoa que confunde nossa inteligência simplesmente desaparece. E a sensação de alívio é imediata. Parte 2. A generalidade. Escapando da armadilha científica no livro azul. Isso tudo nos leva a encarar de frente uma das obsessões mais perigosas do intelecto humano, a necessidade implacável de encontrar definições universais para absolutamente tudo. O grande erro que vemos aqui é essa ânsia por generalidade. É muito comum que filósofos sintam uma certa inveja dos cientistas, querendo aquela mesma certeza exata que a física e a matemática entregam. O que eles tentam fazer? Tentam espremer expressões humanas supercomplexas em um punhado de leis estritas, buscando sempre uma propriedade comum a todos os casos e desprezando o caso particular. Só que a linguagem humana definitivamente não é um teorema matemático. Quando se tenta forçar o método científico onde ele não se encaixa, não encontramos respostas iluminadas. Acabamos sendo conduzidos a uma escuridão conceitual total. E como a gente se liberta dessa escuridão? Através de um dos conceitos mais revolucionários desta obra, as semelhanças de família. Vamos pensar juntos na palavra jogo. Olha só, não existe um único ingrediente universal, uma fórmula secreta que defina todos os jogos do mundo. Um jogo de tabuleiro compartilha algumas regras com um jogo de cartas, claro. Mas os jogos de cartas já têm semelhanças totalmente diferentes se compararmos com esportes olímpicos, que por sua vez lembram brincadeiras de roda infantis. Entendem? O que existe na prática é uma teia riquíssima e complexa de traços que se sobrepõem e se cruzam o tempo todo. É exatamente como as características de uma família. Alguns compartilham o formato do nariz, outros o mesmo sorriso, mas não há um único traço presente em todos os membros. Entender isso é emocionalmente libertador. A linguagem é orgânica, viva e indomável. Parte 3. A mente. Desconstruindo processos ocultos no livro azul. Agora, avançamos para uma constatação ainda mais profunda. O texto desmonta a ilusão de que o significado ou o pensamento são processos mágicos, meio fantasmagóricos, escondidos lá no fundo do nosso cérebro. É um exercício incrível de persuasão contrastar essas duas visões. De um lado, a visão clássica afirma que o significado é como um mecanismo invisível, trancado a 7 chaves na mente.
Do outro, a gente passa a compreender a linguagem como uma ferramenta que está inteiramente aberta e observável no mundo real. Pensar, muitas vezes, é simplesmente o ato de operar com signos em voz alta ou escrevendo no papel. O significado não está escondido em um mundo paralelo misterioso. Ele vive de forma muito clara e vibrante na exata maneira como usamos essas ferramentas no nosso dia a dia. E a imagem de uma simples seta ilustra isso de maneira transformadora. Pensem bem, quando desenhamos uma seta no chão para mostrar a direção a alguém, dar significado a essa seta não exige que exista uma segunda seta invisível, feita de uma substância mental, apontando para o mesmo lado dentro da nossa cabeça. O processo de dizer algo e o processo de significar algo não habitam mundos separados. Não precisamos de cópias mentais para justificar nossas ações. A própria ação prática, pública e observável de usar aquele símbolo já carrega em si mesma todo o seu significado. Parte 4. Jogos de linguagem, sistemas de comunicação no livro marrom. Neste ponto, a linguagem é trazida com os pés firmemente no chão. Ela deixa de ser um fenômeno etéreo e passa a ser compreendida como ação pura, física, até visceral. E para investigar isso, o texto nos apresenta os jogos de linguagem. Podemos imaginar sistemas primitivos de comunicação que são absolutos e completos em si mesmos. Eles representam a forma como ensinamos as crianças a falar. E a chave de tudo é que nesses jogos, a palavra falada não é uma abstração desconectada do corpo, ela está profundamente integrada a ações e reações físicas. Quando estudamos esse sistema simples, toda aquela névoa filosófica se dissipa. Falar uma língua deixa de ser visto como decorar um dicionário e passa a ser entendido como resultado de um treinamento e uma atividade física, rompendo com os velhos paradigmas que isolavam a mente do corpo humano. O exemplo mais famoso disso é o jogo do construtor. Vamos visualizar a cena. O construtor A simplesmente grita uma única palavra, laje. Imediatamente o construtor B, guiado exclusivamente pelo seu treinamento prévio, busca a laje e a entrega. Não tem tempo para análises gramaticais complexas. O construtor B não aciona um monólogo interno dizendo a palavra laje corresponde a este objeto retangular e pesado. Não. O que existe é a ação rápida, o reflexo condicionado. Passo a passo, esse exemplo prova, sem sombra de dúvida, que as palavras estão ligadas funcionalmente ao comportamento, assim como um martelo ou uma alavanca em um canteiro de obras. A palavra é o próprio instrumento que move a ação. Parte 5. Regras e ação prática. A linguagem em movimento. Chegou a hora de abandonarmos a rigidez matemática que a gente projeta sem querer na nossa fala. Seguir uma regra, seja na linguagem ou na ação, não é executar uma fórmula inquestionável e invisível. Na verdade, é uma resposta treinada, super flexível e orgânica que damos ao ambiente. Quando a gente interpreta uma ordem ou obedece a uma sinalização, fazemos isso porque fomos inseridos em costumes, em instituições, em práticas humanas profundamente enraizadas. Não é uma lei universal misteriosa que nos obriga de forma mecânica a agir. É simplesmente a nossa participação ativa em uma comunidade de pessoas que compartilham as mesmas formas de vida e os mesmos hábitos sociais. Essa passagem trazida na tela carrega um peso poético e emocional gigantesco. A citação nos lembra que não somos capazes de delimitar claramente os conceitos que usamos diariamente. E o detalhe crucial é, isso não acontece por ignorância ou porque ainda nos falta descobrir a verdadeira definição em algum laboratório. Acontece porque não existe essa definição real, fixa e cristalizada, e precisamos abraçar essa constatação com força. Essa falta de fronteiras estritas nas palavras não é de forma alguma um defeito de comunicação, é a sua maior virtude. É exatamente essa fluidez que deixa a linguagem respirar, se adaptar e servir a essa natureza imprevisível e pulsante que é a interação humana. Parte 6. Conclusão. A cura filosófica e a grande resolução. A linguagem comum está perfeitamente bem. Essa frase simples tem o peso de uma verdadeira declaração triunfal. A conclusão última do autor não nos entrega uma nova teoria inalcançável. O que ele nos oferece é, de fato, uma verdadeira terapia. Existe um alívio enorme em perceber que as palavras que usamos na rua, no trabalho, com as nossas famílias, não precisam ser consertadas por acadêmicos. A nossa linguagem comum já cumpre o seu papel de forma magistral. O problema nunca esteve na nossa fala de todo dia, mas sim naquela lente artificial e tortuosa que a filosofia tentava usar para observá-la.
Chegamos então ao grande resumo de todo esse esforço intelectual. O nosso verdadeiro objetivo não é descobrir fatos novos sobre a estrutura secreta do universo. A filosofia é uma luta incansável contra o fascínio e o encantamento perigoso que as nossas próprias expressões exercem sobre nós. A linguagem muitas vezes age como um feitiço, criando miragens conceituais que nos paralisam. E esta obra atua como um tratamento, uma cura projetada para quebrar esse encanto. Ela nos desperta da letargia, devolvendo nosso foco para o uso simples, prático e ordinário das coisas ao nosso redor. E assim concluímos nossa exploração, deixando no ar uma reflexão que é provocativa e essencial. Se não existem regras matemáticas estritas que governam a linguagem, e se os significados não estão escondidos em cofres inatingíveis nas profundezas da mente, o que afinal dá sentido às palavras? A resposta é maravilhosamente nua e humana e está no próprio espelho. São as nossas vidas, as nossas ações conjuntas, os nossos reflexos treinados e a nossa humanidade partilhada que sopram vida em cada sílaba que pronunciamos. Fica o convite para que cada pessoa reflita sobre como os próprios passos e as próprias mãos dão sentido e cor às palavras no vasto e ininterrupto palco do nosso dia a dia.